Olá, sejam bem-vindas ao canal Surpreendidos pelo Reino. Meu nome é Patrícia Cavion e vamos dar início à leitura, continuando o capítulo 9, Mentes Tranquilas, Almas Felizes, autora Joyce Meyer. Discorde em concórdia e enfatize o positivo. Dave e eu tivemos também nossas rusgas a respeito dos esportes. Ele amava todos os tipos de esporte e eu não gostava de nenhum deles. Seu amor por esportes e minha falta de amor por eles causaram um bocado de discórdia em nosso lar. Um dia, no meio de uma discussão, Dave olhou para mim e exclamou: "Joyce, estou fazendo o melhor que posso." Respondi: "Eu também." Estávamos, por fim, cansados de ficar implicando um com o outro o tempo todo e nos provocando. No fim, chegamos a dar as mãos. "Dave", comecei, "quero que você saiba que eu o aceito hoje do jeito que você é. Acredito que você esteja fazendo o melhor que pode." Ele respondeu: "Joyce, eu o aceito hoje do jeito que você é e acredito que você também está fazendo o melhor que pode." Isso foi um novo começo para nós dois. Nós, finalmente, começamos a permitir um ao outro a liberdade de ser quem se é. As pessoas precisam de liberdade para crescer, mas Deus não pode mudar uma pessoa se barramos sua passagem. Deus não podia falar a Dave porque eu estava ocupada demais falando com ele. Deus não poderia modificá-lo porque eu estava tentando modificá-lo. Deus precisava da minha fé, não da minha ajuda. Liberte as pessoas de sua vida e confie que Deus fará todas as modificações necessárias. Temos que dedicar-nos ao máximo, especialmente no casamento. Mas o que fazer se o outro não quer de modo algum estar com você? E se vocês não conseguem conviver? Sabemos pelas Escrituras que Deus odeia os divórcios. Veja Malaquias capítulo 2, verso 14 ao 16. Os maridos e as esposas têm que ficar unidos, não separados. Ainda assim, veja esses versículos de 1 Coríntios. "E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos, puros e limpos. Todavia, se o descrente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão, moralmente obrigado. Deus nos chamou para vivermos em paz." 1 Coríntios, capítulo 7, do 13 até o 15. Acho que essa é uma declaração estarrecedora. Sabemos que o Senhor não deseja que nenhum casamento termine em divórcio. Ainda assim, Paulo, falando sobre a inspiração de Deus, diz que se o parceiro descrente não quiser o relacionamento e se quiser partir, devemos deixar partir, porque é importante que vivam em paz. Tentar forçar alguém a permanecer casado quando o outro não quer somente trará mais tensão e discórdia para o casamento. Quero deixar isso bem claro. Não estou defendendo que os casados se separem se encontram dificuldades em lidar um com o outro. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, diz que se o descrente quiser deixar o casamento, que deixe. Por outro lado, em alguns relacionamentos problemáticos, um tempo separado pode ser útil, particularmente se o relacionamento é com um amigo ou um sócio no ministério ou nos negócios, em vez de ser com o esposo ou a esposa. Quando Paulo e Barnabé se depararam com dificuldades de relacionamento no ministério deles, resolveram ir cada um para um lado, para manter a paz entre eles. Eis o que aconteceu. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: "Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo." Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, seu parente próximo, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho.
Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça, o favor e a misericórdia do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 36 ao 41. Paulo e Barnabé passaram por problemas semelhantes aos nossos. Barnabé queria dar um emprego a seu parente Marcos. Paulo já tinha uma experiência anterior com Marcos e achou que isso não seria sábio. Um desentendimento sério veio à tona entre eles. Verso 39. Aparentemente era tão sério que eles precisaram se afastar um do outro. Teria sido muito melhor se pudessem ter resolvido suas diferenças e continuado a trabalhar em conjunto, mas, já que isso era impossível, o melhor que se poderia fazer era se separar. Talvez precisemos fazer a mesma coisa quando não pudermos resolver nossas diferenças com os amigos íntimos ou com os sócios, no ministério e nos negócios. E se você for casado ou casada com outro cristão e já tiver tentado de tudo o que você sabe para resolver as coisas e ainda assim vocês não conseguem se entender, um tempo separado é preferível a um divórcio. Talvez, durante a separação, ambas as partes possam ver as coisas mais claramente. Isso acontece com frequência. As pessoas têm tempo para arejar a cabeça, deixar as emoções acaloradas e esfriarem e fazer o silêncio necessário para escutar o Senhor. Tem tempo suficiente para perguntar a Deus o que Ele quer que façam naquela situação. De fato, muitos cristãos acreditam que algo parecido aconteceu com Paulo e Barnabé. Paulo certamente fez as pazes com João Marcos, a causa de sua briga com Barnabé, porque sabemos que, no final de sua vida, o apóstolo pediu a Lucas que lhe trouxesse Marcos, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Se Paulo estava de bem com João Marcos, talvez já tivesse feito as pazes com Barnabé. Por vezes, encaramos os defeitos de uma pessoa por tanto tempo que não conseguimos mais ver seus pontos fortes. Um tempo longe um do outro, mesmo que seja uma semana na casa de um parente em outro estado, pode nos ajudar a ver as coisas boas a respeito dessa pessoa, que passam despercebidas quando ela está sempre presente. Você conhece o velho ditado? Só se dá valor ao que se perde. Enfim, Jesus é o Rei da Paz. Ele disse em Mateus capítulo 5, verso 9, bem-aventurados os, desfrutando de invejável felicidade, prósperos espiritualmente, com alegria de viver e satisfação no favor de Deus e salvação, a despeito de suas condições aparentes, criadores e mantenedores da paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Talvez você esteja mais familiarizado com outra tradução. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Se um pacificador é uma decisão, se queremos desfrutar de suas bênçãos, devemos decidir viver em paz com os outros. Devemos aprender a discordar em concórdia, a enfatizar o positivo e aceitar uns aos outros. Como veremos no próximo capítulo, esse último ponto é ainda mais importante quando se trata dos relacionamentos com nossos filhos. Resumo e reflexão. Caminhar em paz com os outros é muitas vezes um desafio. Se possível, o demônio tentará sabotar cada um de seus relacionamentos. Com a discórdia, você sempre pode evitá-la. Algumas vezes terá que confrontá-la, botá-la para fora e tentar chegar a algum acordo de paz. O apóstolo Paulo faz uma declaração poderosa na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 15. Deus nos chamou para vivermos em paz. Se é isso que Deus deseja para a nossa vida, Ele pode curar nossos relacionamentos e tornar a paz possível. 1. Liste os relacionamentos em sua vida que foram atacados por conflito e discórdia. 2. É possível que você tenha culpa, ao menos em parte, pelos problemas em alguns de seus relacionamentos. No entanto, é também possível que você esteja sendo vitimado pela discórdia de mais alguém. Pense bem e ore em busca das causas da discórdia nesses relacionamentos. Anote as verdades difíceis
de encarar sobre o que você descobriu. 3. Pense em uma discordância recente que você teve com alguém. Então, orando, reflita sobre os princípios de como discordar em concórdia, listados abaixo. Quais destes princípios você poderia ter aplicado naquela situação para manter a paz com a outra pessoa? Explique. Demonstre respeito um pelo outro. Deixe estar por um tempo. Seja paciente. Procure uma resposta que possa satisfazer as ambas partes. Ceda regularmente. 4. Enfatizar os pontos positivos de uma pessoa é uma boa maneira de construir pontes em seus relacionamentos. Faça uma lista das características positivas da pessoa com quem você se desentendeu. 5. Descreva uma situação na qual você se sentiu responsável por modificar as opiniões de alguém. Qual foi o resultado? Agora, suponha que você pudesse reescrever essa história. Descreva a situação que você acabou de mencionar, mas dessa vez mude os detalhes para respeitar e honrar a opinião do indivíduo, sendo ao mesmo tempo fiel a seus sentimentos e opiniões. 6. Algumas vezes nos fixamos tanto nos defeitos de uma pessoa que deixamos de enxergar seus pontos fortes. Existe algum relacionamento, que não de marido e mulher, em sua vida que tenha chegado a esse ponto de ruptura? Passe algum tempo orando e pedindo ao Espírito Santo que lhe mostre como lidar com o distanciamento. Escreva como sente que Deus está conduzindo você para lidar com a situação. Senhor, comprometo-me a permitir aos outros a liberdade de manter suas próprias opiniões e de fazer suas próprias escolhas. Confio em Ti para moldares as pessoas no formato que Tu queres. Ajuda-me a ser um pacificador em atitudes, linguagem corporal e expressões faciais. Dá-me a graça de ser elegante e positiva em todos os meus relacionamentos. Se algum de meus relacionamentos estiver no ponto de ruptura, mostra-me como poderia obter novas perspectivas sobre as pessoas envolvidas. Ajuda-me a ver o que há de positivo em todos ao meu redor e ajuda-me a falar de maneira positiva, mesmo quando eu tiver de repreender alguém. Obrigado, Senhor. Finalizamos este capítulo. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Audiobook Surpreendidos pelo Reino. Deus abençoe e até a próxima.